Meus irmãos, mas sem delongas, eu quero pedir para vocês abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos ter uma leitura do verso 13 ao 20. Estarei lendo na versão NVI. Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, Jesus no caso perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Um texto bem conhecido, mas que fala muito em cada coração. E eu queria direcionar essa pregação a você que se considera Igreja de Cristo. Quem aqui é Igreja de Cristo? Então essa mensagem é para você. Aponta para o vizinho do teu lado, é para você também. Então fique atento, porque são os detalhes que fazem a diferença. E se eu pudesse dar uma temática para essa pregação, o título do sermão seria A Identidade da Igreja de Cristo. Se vocês notarem, eu fiz até uma provocação, não sei se vai dar para ver muito bem ali a projeção, mas eu pedi para IA, e a IA é uma mão na roda para os mais novos, né? Eu pedi para a IA me criar uma imagem de uma igreja moderna. E ela me cria uma igreja com fumaça, com luzinha, umas paredes mais escuras, nada contra. Mas a IA me retratou essa igreja moderna, a identidade da igreja moderna. Pedi também para ela me criar uma imagem de como seria uma igreja tradicional. E você vai notar ali à sua direita, uma igreja mais, digamos que recatada, com um templo com cores harmônicas e uma configuração que nos lembra muito as igrejas arcaicas, né? As igrejas de fato tradicionais. E pedi também, para não perder o ensejo, que ela me criasse uma imagem de como era a igreja primitiva, a igreja dos nossos irmãos. É que a imagem está um pouco apagada, né? Mas ali embaixo você vai ver alguém com um pão partido, você vai ver também algumas lamparinas, e eles num ajuntamento compartilhando da palavra de Deus. Agora ficou melhor, né? E eu vejo, amados, que há essa necessidade de falar acerca da identidade da igreja de Cristo. Porque não obstante a isso, e agora eu trago para um lado mais pessoal, hoje o que mais vemos nas pessoas são problemas com crise de identidade. E as pessoas que apresentam tais problemas, elas desconhecem a sua origem, elas não sabem quem são
e na maioria das vezes ela projeta a imagem de um terceiro, ou aquilo que nós conhecemos como psicologia da massa. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. O efeito manada. Parece que as pessoas, de certa forma, perderam a identidade. E triste também é falar que tem muitas igrejas que estão também perdendo a identidade. Por isso que o Espírito Santo, ele falou forte ao meu coração para ministrar isso, sobre a identidade da igreja de Cristo. Quando nós observamos o texto que lemos, Mateus 16, o texto ele vai trazer detalhes riquíssimos. Ele vai dizer que Jesus está levando ou caminhando com os discípulos na região da Cesareia. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Note que Jesus, ele levou os discípulos para fora do centro religioso de Jerusalém. Ele leva os discípulos para Cesareia de Filipe. A Bíblia nós vamos encontrar Cesareia Marítima, mas nós vamos também encontrar Cesareia de Filipe, que é uma homenagem a Herodes. Interessante que nessa Cesareia de Filipe, esse lugar que é um ambiente marcado pelo paganismo, idolatria, culto imperial, ali havia um ritual, só para vocês entenderem o contexto da época, um ritual de bodes dançantes. Ali eles cultuavam ao deus Pan, que era um sátiro, metade homem, metade bode. Ali eles manipulavam um espetáculo, dizendo que era um culto ao deus Pan. E naquele lugar era sacrificado bodes. Imagina a imagem, eu não consegui procurar uma imagem que fizesse essa ilustração, mas imagina uma nascente toda ensanguentada, porque ali eles faziam sacrifício de bodes, jogava o bode ali, se o bode afundasse era porque o Pan aceitou o sacrifício, se o bode flutuasse era porque Pan não aceitou o sacrifício. E é num cenário como esse que Jesus começa a fazer essa pergunta. E também nesse lugar havia uma caverna, onde era conhecida como a própria porta do inferno. Porque ali, segundo historiadores, eles colocavam cabeças de bodes. Então Jesus, no meu humilde pensamento, ele leva os discípulos para tratar a realidade do mundo caído em contradição o mundo espiritual. O reino eterno que nós cantamos, o reino de vida, que é essa a identidade da igreja. É nesse cenário, símbolo de oposição espiritual, pluralismo religioso e domínio cultural pagão, que Jesus faz a pergunta decisiva: quem dizeis que eu sou? E no primeiro momento nos parece que Jesus está preocupado com a imagem dele, né? Para quem não entende essa leitura, no primeiro momento pensa assim: Jesus está preocupado com o que estão pensando com ele. Não, na verdade Jesus queria saber se os discípulos de fato tinham entendido qual era a missão dele. E ali Jesus faz essa emblemática pergunta: quem dizeis que eu sou? A identidade da igreja, ela nasce nesse confronto entre revelação divina e confusão humana. Porque naquele momento, se você observar, uns vão dizer: ah, Jesus, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E simplesmente Pedro captou tudo. E simplesmente Pedro entendeu o sentido da coisa e ele traz a afirmação poderosa: tu és o Cristo. Ele entendeu a identidade de Cristo ali, ele entendeu qual era a identidade da igreja, que naquele momento a identidade da igreja, ela nasce nesse confronto entre revelação divina
e confusão humana. Interessante que Mateus 16, ele denota a identidade e a característica da igreja de Cristo. Ele diz: Pedro, digo que o teu nome é Pedro, e sobre esta pedra, a característica de uma rocha, não é isso que Jesus fala? Edificarei a minha igreja. A igreja edificada, outra característica. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali, o que acontece ali? No marketing, nós diríamos que ali, Jesus cria a identidade visual ou os trejeitos do projeto da igreja. Naquele momento do Mateus 16, versículo 13, nasce a identidade da igreja. Em Atos 2, no Pentecostes, essa igreja ela é estabelecida. E no decorrer da Bíblia, em todo o livro de Atos, essa igreja ela é expandida. E quando eu falo sobre identidade de igreja, eu vou explorar mais sobre esse assunto. Eu não estou falando sobre denominações. Até porque eu fiz uma pesquisa e entre 2025 e 2026, no último censo que foi levantado, existem cerca de 166.427 CNPJs de igreja no Brasil. Então eu não estou falando aqui sobre denominações, eu estou falando sobre a identidade real e verdadeira da igreja de Cristo, porque quando nós como igreja aprendemos isso, nós não desanimamos. Quando nós entendemos a nossa identidade, a identidade da igreja de Cristo, nós não nos afastamos da igreja por qualquer picuinha, porque eu sei que as indiferenças do corpo, ela pode ser tratada, porque é um corpo, e como um corpo, a minha mão vai ser diferente do meu pé, concorda comigo? E a minha cabeça vai ser diferente da minha boca, mas nesse corpo, reina um cabeça, e esse cabeça é Jesus. A supremacia da igreja de Cristo. Vamos explorar mais sobre esse assunto que palpita ao meu coração. Então eu tenho que entender, em primeiro ponto, que a identidade da igreja é revelada por Deus e não construída por homens. Você pode repetir? A identidade da igreja é revelada por Deus e não construída por homens. Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus afirma que essa confissão não veio da carne nem do sangue, mas do Pai. Por quê, amados? Porque a igreja ela não surge de um projeto humano, mas de uma revelação espiritual. Essa igreja aqui, a Batista Independente de Maripá, ela não foi um projeto de homens, mas ela já estava revelada nos céus. Em 1912, quando Eric Jansson, o sueco, desembarcou ali no Rio Grande do Sul, com a missão de pregar o evangelho, e ali foi estabelecido o trabalho dos batistas independentes. Não foi uma coisa da cabeça dele, mas foi uma coisa que já nasceu no coração de Deus. Então é o fato que são 113 anos de solidificação. Então eu tenho que entender isso. Interessante que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo vai declarar que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. E esse fundamento é quem? Jesus Cristo. E vale a pena ressaltar isso, porque há uma certa religião que diz assim: Pedro foi o fundador da igreja, ou Pedro foi o primeiro papa, bispo da igreja. Não, o fundador da igreja foi Jesus Cristo. No grego, quando Jesus fala, tu és Pedro, ele está dizendo Petros. Aí ele vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sabe qual é a definição de Petros? E a maioria dos teólogos chegam nesse consenso. Petros é um pequeno fragmento de uma rocha. Então Jesus está falando assim, Pedro, você não é o fundador, você é apenas um fragmento dessa rocha que sou eu.
E nós somos também fragmentos dessa rocha, quando se identificamos com a igreja de Cristo, quando acreditamos que fomos chamados para ser essa igreja de Cristo aqui na terra. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. E o próprio Pedro, num discurso, ele vai falar que a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra foi a pedra angular. Dizendo assim, eu não sou a pedra não, a pedra é ele. O cara é ele. Ele que é o fundador dessa igreja. Então, quando eu entendo isso, meu irmão, eu deixo de lado as indiferenças, porque eu sei que a igreja, ela foi formada por Cristo. Ela foi revelada por Deus e não construída por homens. E é só você olhar, movimentos vêm e vão. Existem vários movimentos que já se passaram e ninguém lembra mais, modismos, e outros que estão surgindo e penetrando na igreja. Mas passam, porque a igreja não está fundamentada no movimento, a igreja está fundamentada no Senhor. A identidade da igreja, ela não precisa ser justificada ao mundo, mas confirmada naqueles que receberam a revelação. A igreja não busca validação cultural, ela vive sob validação celestial. E a questão não é o que pensam acerca da igreja, mas se estamos sendo igreja. E aqui eu faço uma breve provocação. Será que você tem sido igreja aonde você está inserido? Ou onde você está inserido? Será que você tem cumprido o teu papel de igreja? Porque onde você estiver, você está representando a tua igreja. Ou não é assim? Pisa na bola para você ver. Olha o crente da igreja. Visitar ninguém visita, mas na hora de apontar o dedo sabe até o nome da denominação. É ou não é assim? Então, nós precisamos ser igreja de Cristo. Porque só assim nós vamos avançar para o reino. Meus amados, ainda explorando mais acerca disso, eu olho para Jesus e vejo que Jesus não estava interessado na opinião popular. Mas ele estava interessado na convicção que era revelada naquele momento aos discípulos. E Pedro representa aqueles que receberam o entendimento espiritual. E somente, presta atenção nisso que eu vou te falar, somente quem compreende a missão de Cristo entende o que significa ser igreja. Porque igreja não é fruto de simpatia religiosa, mas de revelação do senhorio de Cristo. Existem vários modelos de governo da igreja. Modelo democrático, congregacional, episcopal, oligárquico. E são necessários para a organização da igreja como um organismo. Mas uma coisa é fato. A igreja do Senhor, ela tem que entender que ela não deve apenas estar submissa a governos, mas ao poder do Senhor. Não é uma igreja que parte para o lado A ou para o lado B, mas que serve na centralidade do Cristo vivo. É como eu falei no domingo passado lá em Guaraniaçu, mais do que ser uma igreja monumento, nós queremos ser uma igreja em movimento. E eu falo direto lá, eu falo sempre, pastor Ademar, eu quero uma igreja cheia, eu quero. Mas muito mais do que ver uma igreja cheia de gente, eu quero gente cheia de Deus. Porque essa é a identidade da igreja, que ela é revelada por Deus e não construída por homens. Eu preciso entender também que a identidade da igreja, ela está fundamentada na supremacia de Cristo. Na epístola que Paulo escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, capítulo 1, verso 18,
Paulo vai declarar que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Reitero, a igreja não pertence a sistemas, líderes humanos ou estruturas institucionais. Ela pertence exclusivamente a Cristo. Tal é o fato que a igreja não se submete a regimes ideológicos. O seu governo é teocrático, ou seja, o seu rei é Cristo. A gente olha, agora voltando um pouquinho lá para os tempos do profeta Samuel. Aquele momento do reinado, do governo, ia muito bem, porque era um governo teocrático. Ou seja, um governo que vinha da parte de Deus. Um governo que vinha de profetas que eram usados por Deus. Mas o problema foi o povo dizer assim: nós queremos um rei. Nós queremos um rei que nós possamos ver. E dali houve uma transição do governo teocrático para o governo democrático, que em tese diz que todo o poder emana do povo, não é assim que diz? O governo democrático? É o que dizem em teoria, né? É o que dizem, né? E você vê que ali foi o erro, por quê? Porque ali é estabelecida a época dos reis, e vem o primeiro rei, Saul. E nem precisa entrar em detalhes do que Saul fez, né? Então, aí está o problema, é a gente querer achar quem é o dono da igreja. Não, o dono da igreja é Cristo. A identidade da igreja está fundamentada na supremacia de Cristo. Ela está fundamentada em algo maior, e esse algo maior é Cristo. E eu tenho que entender isso. A diversidade dos membros, ela não enfraquece o corpo, simplesmente ela fortalece-o. Às vezes você pensa assim: será que eu sou útil? Sim, você é útil nesse corpo da igreja. E fala também para aquele irmão, ou talvez está me assistindo na live, você irmão que está desanimado, não vem mais nos cultos, você é útil sim. Você tem que voltar a congregar, Hebreus 10, 25. Por isso não tem como eu ser igreja lá na minha casa. Não existe eclesiologia bíblica sem comunhão. Não há igreja isolada. Não há corpo sem conexão. A Assembleia dos Santos é parte essencial da identidade cristã. A igreja, coloca para mim essa frase, por favor. A igreja, ela é uma comunidade redimida e não um ajuntamento ocasional. Não vem esperando que o culto vai te agradar, porque não é para isso que a gente cultua. Porque se trata de uma comunidade redimida. Nós estamos aqui hoje para louvar o Senhor, porque fomos redimidos. Não é um ajuntamento ocasional. Opa, domingo é dia de ir no culto, para eu não descumprir a liturgia da semana, eu vou lá. E talvez você caiu no marasmo, no desleixo, talvez você caiu na morosidade, e por pensar assim, você está deixando de ser igreja. Você está perdendo essa identidade do que é a igreja de Cristo. Então hoje o Espírito Santo está te alertando. A igreja do Senhor, ela é formada por essa comunidade redimida. É a igreja militante. Hoje nós militamos contra as forças do inferno, para um dia se tornar uma igreja triunfante nos céus. Então você, nós como igreja, temos que entender isso. Não é sobre quem vai pregar, sobre quem vai louvar, mas é o fato de eu estar presente, cumprindo o Hebreus 10, 25. Não deixe o costume de congregarem, de se reunirem. É para isso que somos igreja, meus amados irmãos. Porque a igreja, ela tem como identidade isso. E a identidade da igreja, ela é confirmada pela autoridade que Cristo concede, porque o próprio Jesus, ele declara: eu te darei as chaves dos reinos dos céus. E chave, repete comigo para você não esquecer, chave simboliza autoridade delegada. Meus irmãos, a igreja, ela não possui poder próprio, mas ela opera sob a autoridade de Cristo. Eu proclamo o evangelho com ousadia,
Porque o Senhor já me deu autoridade. Eu falo para os irmãos assim, quando eu digo para você que Deus ele pode fazer milagre, Ele pode se manifestar, Ele pode agir, eu não estou fazendo uma propaganda enganosa, mas eu estou falando daquilo que eu creio, daquilo que é ser igreja. Nós podemos nos alegrar no Senhor, amém? Porque a identidade dessa igreja, ela é confirmada pela autoridade que Cristo concede a ela mesma. Somos uma igreja com uma identidade forte, porque Cristo nos deu essa autoridade. Autoridade que envolve proclamar com ousadia o reino de Deus. Lembra dos nossos primeiros irmãos da igreja primitiva de Atos? E depois de orarem, a perseguição pegando ali para todo mundo, Nero ameaçando, arrastando alguns pelas ruas de Roma para amedrontar. E os nossos irmãos estavam como? Orando, pedindo ousadia para pregar a palavra de Deus. Tipo, se é para morrer pelo evangelho, vamos morrer. Nos dá, Senhor, ousadia, nos dá coragem. E hoje a igreja está perdendo a identidade, que se dá uma chuvinha mais forte, eu não vou no culto hoje não. Os nossos irmãos morriam pelo evangelho. Essa era a identidade da igreja. Eles não tinham medo de falar diante de reis, diante de autoridade. Olha Pedro, depois que se converteu, depois da ascensão de Jesus, o texto de Atos vai dizer que Pedro começou a pregar com autoridade. Até o ponto que os fariseus, eles disseram, que autoridade esse homem prega? Nem parece aquele pescador inculto. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa autoridade. Autoridade para chegarmos diante de reis. Não, eu tenho que entender que o Senhor Deus me deu essa autoridade. Que eu possa sair daqui marchando, porque Satanás, as portas do inferno, não prevalecerão diante da igreja que tem essa autoridade. Autoridade essa para confrontar as forças espirituais das trevas no nome de Jesus. Marcos e Lucas vai dizer que os sinais acompanham os que creem. Por isso Jesus declara que nem as portas do inferno vai prevalecer contra essa igreja. Só que há uma crise contemporânea e a necessidade de retorno à identidade. Ao longo do tempo, parece, pelo menos essa é a minha percepção, eu não estou dizendo que essa é uma percepção generalizada, amém? Não é um grupo ao todo que pensa da mesma forma que eu. Essa interpretação é de Gilvan José dos Santos Júnior. E me parece, pelo andar da carruagem, que a igreja, ou parte da igreja brasileira, tem enfrentado uma crise de identidade. Parece que a igreja está meio desnorteada, pastor Ademar. E parece que para tentar substituir o poder do Espírito Santo, nós temos que fazer show. Nós temos que usar fumaça. Nada contra quem faz isso. Nós temos que pintar a igreja da parede tal. Nós temos que ser um estilo mais despojado. Nem a gente estava conversando ali sobre colocar gravata ou não. Mas não é que a igreja tem um modelo a ser seguido. Mas me parece que a igreja, ou parte dela, está meio que desnorteada, enfrentando essa crise contemporânea. E dá para ver que há uma necessidade de retorno à identidade. E a igreja se afasta da centralidade de Cristo, ou ela se perde em partidarismos, conchavos, superficialidades, espetacularização da fé, manipulação, sincretismo religioso. Você tem que ter um objeto para você ser abençoado. Mas a verdade, ou a verdadeira igreja de Cristo, ela é militante agora, porque será triunfante na eternidade. Essa igreja de Cristo, ela é sustentada por 3 pilares inegociáveis: o poder do Espírito Santo, a oração e a palavra de Deus. E essa igreja, ela é valiosa, porque como vai dizer Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 20,
ela foi comprada por um alto preço. E de fato ela foi comprada por um alto preço. Ela custou o sangue dos nossos irmãos, que eram jogados na arena, que eram devorados por leões, mas que ainda assim não negavam a sua fé em Cristo. Eles não pediam livramento da missão, olha só, eles pediam coragem para cumpri-la. Essa é a igreja que não se vende, essa é a igreja que não negocia princípios, e essa é a igreja que permanece firme. E a igreja, ela tem a sua missão identitária no agora, porque a identidade da igreja não é apenas uma doutrinária, ela é missional. Nós como igreja, e é fruto da nossa identidade, é ser a resposta de Deus à oração de alguém cansado, é ser instrumento de descanso para o aflito, é ser a expressão de comunhão verdadeira, é a manifestação concreta do amor de Cristo. A igreja, ela é bênção encarnada na vida de pessoas reais, e ela existe para refletir Cristo ao mundo. A igreja de Cristo possui marcas inegociáveis: renúncia, disposição, estabilidade. Como Paulo, se referindo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 58, a igreja que está em Corinto, ele vai dizer: sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Ser igreja é permanecer firme quando o mundo oscila, é continuar constante quando muitos desistem, é abundar na obra quando outros recuam. Porque a identidade da igreja, amados, ela não é cultural, ela é celestial, ela não é política, ela é cristológica, ela não é uma circunstância ou circunstancial, mas ela é eterna. E que nesse momento nós não possamos falar apenas sobre a identidade da igreja, mas que nós possamos ser a igreja. E vou repetir a frase que eu gosto de falar: uma igreja que milita hoje contra as forças do inferno aqui na terra, mas que lá no céu vai ser uma igreja triunfante.